Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar um pouco aí sobre essa eliminação do Brasil. O Brasil empatou com o Uruguai e foi aí eliminado da Copa América, né, de forma precoce. Talvez não, a gente vai tentar discutir isso aí ao longo desse vídeo. Mas antes disso, deixa aqui nos comentários aqui a sua opinião, se inscreva também aqui no nosso canal, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos fazer uma breve recapitulação aqui antes da gente chegar nesse jogo, né? O Brasil estava lá num grupo, né, na Copa América, que era um grupo que tinha a Colômbia, né, como um grande adversário, tinha um Paraguai, era a expectativa de que fosse um grupo equilibrado, porque a própria Costa Rica também não é um time tão... não é um time ruim, né, assim, no final das contas, né? É um time que já fez boas participações de Copas do Mundo, até enfrentando o Brasil mesmo, né? Então tem uma escola ali de futebol, tem uma certa tradição, né? Não como os clubes sul-americanos e tudo mais, mas, né, vamos considerar que seja aí um time relevante, né? Que de fato, se a gente for ver assim, batendo de frente com o Brasil, pelo que representa o Brasil, é muito pouco, né? Mas enfim... Então o Brasil, nessa Copa América, né, lá na fase de grupos, conseguiu apenas uma vitória, né, venceu o Paraguai no segundo jogo, lá no primeiro jogo empatou com a Costa Rica, depois também empatou com a Colômbia, né, e então assim, uma campanha ruim já na fase de grupos, né, o que fez com que o Brasil se classificasse em segundo no grupo, pegando então o Uruguai, que seria o segundo lá do seu grupo, né? E aí a Colômbia, que se classificou em primeiro, pegou o Panamá, né? Só para a gente ter uma noção assim, a Colômbia atropelou o Panamá, né? A Colômbia venceu por 5-0. E também no jogo que o Brasil venceu, né, que foi contra o Paraguai, a Costa Rica na última rodada estava ali, tinha chances ainda de se classificar caso o Brasil não vencesse, né, perdesse, né, o jogo para a Colômbia, venceu o Paraguai por 2-0, né? Então, assim, realmente a campanha do Brasil ali naquela fase de grupos foi uma campanha muito abaixo, né, do que poderia realmente render. E a gente já esperava, né, eu pelo menos já esperava que o Uruguai fosse favorito, acho que todo mundo considerava assim. Mas no final das contas a gente tinha aquele fundinho assim de esperança de acreditar que talvez ali poderia ser diferente, né? Que o Brasil poderia ter uma sorte melhor durante o jogo e conseguir a classificação diante do Uruguai. Sabíamos que seria difícil, mas existia uma certa esperança, né, da torcida do Brasil, dos brasileiros de forma geral, eu acredito. E aí, durante o jogo, né, o que a gente viu foi assim, uma maior posse de bola do Uruguai. Foi um jogo, não foi um grande jogo, né, foi um jogo muito disputado, né, foi muito brigado ali, né, então teve muita pancadaria, né, dos dois lados, né, tanto do Brasil como do Uruguai, mas de certo sentido a gente via que o Uruguai ficava com a posse de bola, né, tinha um domínio, né, uma proposta de jogo muito maior do Uruguai, e o Brasil não conseguia criar nada ali, às vezes num contra-ataque, numa jogada ali individual tentava fazer alguma coisa, mas não criava muita coisa. E aí a gente teve também uma coisa que é importante a gente destacar, que o Vini Júnior ficou de fora lá por causa do segundo amarelo que ele levou, e aí no lugar dele entrou o Endrick, né? Então foi a estreia do Endrick como titular na seleção, né? Até então ele entrava lá só no segundo tempo, né? O Dorival deu uma entrevista lá, se eu não me engano foi na sexta-feira, né? Pré a partida ali, ficou aquela história toda, né? E aquela novela toda, mas no final das contas, assim, o Endrick também não fez uma grande partida, eu acho, errou bastante, e não vou dizer que foi culpa dele também, mas assim, não foi uma grande atuação. E aí no segundo tempo a gente teve lá uma expulsão do jogador do Uruguai, né, uma expulsão justa, né, foi uma entrada realmente para expulsão, né, chamou lá no VAR e o juiz retirou o amarelo e já aplicou o vermelho direto. Então naquele momento seria a chance do Brasil. Durante o jogo inteiro, né, o Brasil não propôs jogo, a maior posse de bola foi do Uruguai, e a partir desse momento foi o único momento no jogo, né, quando o Brasil ficou com um a mais, né, que a seleção teve ali um certo domínio ali da posse de bola, né, teve a chance de propor alguma coisa, mas de fato não conseguiu fazer uma jogada, né, então tentava sempre entrar
pelo meio ali, sempre muito congestionado ali na seleção uruguaia, né? E não explorou as laterais ali, né? Talvez com um jogador a mais seria o mais inteligente, né? O mais certo ali de se fazer para tentar o gol. Então não criou numa jogada, né? Então esse empate em 0-0, né? No final das contas ali para o Uruguai foi bom, porque estava com um a menos, né? Mas talvez se tivesse lá 11-11, né? O Uruguai talvez em algum momento ali faria o gol e esse jogo nem iria para os pênaltis. E aí o jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis o Brasil foi superado pelo Uruguai, né? Então ali já começou a primeira cobrança, o Militão já errando, né? Aquilo ali já de certa maneira desestabilizou. E ainda teve o Alisson, ainda conseguiu fazer uma defesa, né? Eu achei até inacreditável, mas enfim, né? O Alisson é um bom goleiro, mas assim, não atravessa uma grande fase lá na seleção. E aí, no final das contas lá, quando ficou lá na mão do Alisson, né? A classificação, né? A defesa tinha que ficar para o Alisson, ali já não tinha mais esperança, a gente já sabia que seria eliminado. Bom, e aí o que a gente tira de resultado com isso, né? O que a gente pode fazer de análise, né, com essa eliminação, né? O Dorival Júnior foi muito criticado, né, ali, principalmente depois do jogo, né? Ficou ali uma crítica muito grande ao trabalho do Dorival e etc. Eu acho que o Dorival é um cara muito honesto, muito bacana, um cara que muito trabalhador, sempre contribuiu bastante aí nos clubes que ele passou no futebol brasileiro. Mas se a gente for pensar no nível de seleção brasileira, né, você partir lá de uma expectativa de ter um Ancelotti, né, para você trazer o Dorival Júnior, realmente é uma distância muito grande, né, tudo isso. Bom, e nesse sentido eu acho que o Dorival é um bom técnico, mas assim, muito abaixo daquilo que a seleção brasileira precisa, do trabalho que precisa ser feito ali na seleção brasileira. Teve uma imagem que foi muito emblemática, né, que circulou bastante nas redes sociais, foi uma imagem do Dorival Júnior de fora ali da rodinha, né, aquela rodinha final ali que os jogadores fazem antes da cobrança dos pênaltis. Nisso eu até me pergunto, será que foram os próprios jogadores ali que organizaram quem ia bater? Não teve o Dorival falando, tem que ser fulano primeiro, esse aqui primeiro? Não teve isso, né? Já foram os próprios jogadores ali que definiram isso, né? Então mostrou realmente uma falta de liderança, né? Que o Dorival ali, de certo sentido, uma figura ali ilustrativa, né? Porque os próprios jogadores se organizavam. Então, assim, isso é algo que tem acontecido na seleção há muito tempo, né? A gente vê que tem um grupinho ali, né? Eu acho que esse grupo era mais liderado até pelo Neymar mesmo, quando o Neymar estava presente. Mas, assim, a gente vê que existe ali uma certa patota ali dos jogadores que ninguém consegue bater de frente com eles, né? Então o que acontece é o que é a vontade deles. Então se eles definirem que eles vão fazer de tal forma, ninguém bate de frente, né? Então não existe técnico nenhum, comissão técnica nenhuma que consegue organizar isso, né? Na época do Diniz foi a mesma coisa, né? Muita gente se perguntava se o Fernando Diniz iria mudar lá todo o esquema tático. E aí quando ele chegou, a primeira coisa, ele já começou a falar do Neymar, que o Neymar era muito bom e que a seleção tinha que jogar daquela maneira tal, e não fez grandes mudanças, né? O que se esperava era que ele iria fazer mudanças assim, efetivas, grandes, né? Porque é o estilo, né, do técnico Fernando Diniz, e isso não aconteceu. Então isso tem mostrado que ele realmente tem um grupo forte dos jogadores e que são eles que tomam as decisões, né? Então a gente vê que ao longo dos anos, né, a CBF ela tem gestões ruins, né, gestões assim que são muito controversas, né? Na Copa de 2018, se a gente for relembrar, a gente tinha o presidente, acho que é o Marco Polo, né? E ele não poderia ir para a Copa da Rússia porque existia um mandato de prisão contra ele, né, da Interpol. Então, esquema de corrupção muito grande ali na CBF, né? Então, isso tem sido uma tônica nas gestões da CBF durante vários anos, né? E isso agora está
refletindo no futebol. Acho que ficou muitos anos ali, isso ali escondido, porque o Brasil tinha grandes times, grandes jogadores, né? Então, desde os anos 70, 80, 90, até o início dos anos 2000 também, teve grandes jogadores que ofuscaram isso. Então, independente se a CBF não fazia um bom trabalho ou não, tinha um time que era recheado de craques. E agora já não é mais essa realidade, né? Eu acho que os jogadores que estão ali são bons jogadores, são os melhores, né? Eu acho que não, talvez não, tem que trazer aquele outro. Acho que não, são esses jogadores mesmo. Mas como que aquilo ali vai acontecer dentro de campo, né? Talvez essa seleção foi a que mais tempo ficou lá treinando, né? Ficou ali muitos dias treinando pré-Copa América, né? Eu acho que eu não me recordo de nenhuma seleção ter tanto tempo assim para treinar, para se preparar. E ali durante a Copa América a gente via parecer uma seleção, um jogo de totó, né? Pebolim, como muitos falam aí, né? Aquele jogo estático ali, né? Os jogadores ali realmente não mudavam ali de formação em nenhum momento, né? E hoje o futebol é muito nivelado, né? Você pega aí um jogo contra a Costa Rica, vai ser um jogo disputado, né? Se for contra seleções europeias, né? Vamos dizer, você vai jogar contra uma Suíça, contra uma Eslováquia, uma Croácia, uma seleção do leste europeu. Vão ser jogos muito difíceis, né? Mesmo seleções africanas também hoje são seleções muito boas, né? A gente na última Copa do Mundo perdeu para a seleção de Camarões, né? Então realmente é um momento muito conturbado aí da seleção brasileira. Acho que o momento, talvez não, né? Com certeza é o pior momento da história aí da seleção brasileira. E o mais triste de tudo é que a gente não está vendo uma luz no fim do túnel, né? Para onde que está a solução, né? Como que vai ser a solução? Muitos têm falado, se o Neymar não tem jeito. Mas eu, sinceramente, não acredito que apenas o Neymar chegando ali naquela seleção vai resolver os problemas e que tudo vai voltar a acontecer. O foco agora vai ser nas eliminatórias, né? O Brasil está na 6ª posição aí das eliminatórias, né? Uma posição muito ruim. Tem a vantagem dessa próxima Copa do Mundo, que vai ser lá nos Estados Unidos, ter um número maior de seleções, então vai ser bem tranquilo de se classificar, mas de certa forma dá até um susto, né? Será que vai realmente se classificar, né? Eu acho que é muito difícil isso aqui, ninguém ainda está contando com isso, né? Que a seleção não vá se classificar. Também acho que é muito difícil, mas pelo que está demonstrando aí, né? Pela forma como que está jogando, realmente é complicado. E mesmo se classificando, a gente, pelo futebol que está vendo, vai ser um figurante lá nessa Copa de 2026. Bom, então eram essas aí minhas impressões sobre essa eliminação do Brasil contra o Uruguai. A gente vai seguir acompanhando a seleção brasileira aí nas eliminatórias. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.